Meus amados, a paz do Senhor Jesus, uma excelente noite para todos nós. Que bom podermos nos reunir no nome dEle para cultuar e para sentir a presença gostosa do Espírito Santo, poder apresentar a Ele os nossos corpos como sacrifício vivo. É uma oportunidade que eu tenho, que você tem, e devemos aproveitar isso. Eu quero falar nesta noite sobre uma mulher bastante conhecida, não o seu nome, mas a sua origem. A mulher Ciro-fenícia, ou também conhecida como Cananeia. Mateus 15, a palavra de Deus diz assim, a partir do verso de número 21. Ora, partindo Jesus dali, retirou-se para as regiões de Tiro e Sidom. Eram duas cidades que não pertenciam à nação de Israel. E Jesus, partindo em sentido a esta cidade, não fazia sem ter conhecimento. Ao contrário, ele sabia exatamente o que estava fazendo. E eis que uma mulher cananeia, provinda daquelas cercanias, clamava, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, que minha filha está horrivelmente endemoniada. O verso de número 23 nos diz assim: contudo ele não lhe respondia a palavra. Jesus fazia como que não era com ele. Afinal, ela era uma mulher estrangeira. E a resposta que Jesus vai dar, nós vamos entender isso. Contudo ele não lhe respondia a palavra. E chegando-se, pois, a ele os seus discípulos rogaram-lhe, dizendo: despede-a, porque vem clamando atrás de nós. E aí Jesus, como que reforçando o mesmo pensamento dos discípulos, ele responde no verso de número 24. Respondeu-lhes ele: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Com essa palavra, de repente, os discípulos se sentiram mais animados em dispensar aquela mulher, porque era realmente uma realidade aquilo. Jesus, ele não viera para outra nação senão a nação de Israel. E essa mulher não pertencia, ou seja, essa mulher não era uma judia, então ela não tinha direitos. Acredito eu que o que moveu aquela mulher em direção a Jesus, a sua fé, a sua expectativa, a sua esperança de receber algo de Cristo. E pode até ser, a palavra de Deus não diz que esta mulher tenha ouvido Jesus dizendo essa palavra. Quando os discípulos pedem ao Senhor para permissão, digamos assim, para dispensar aquela mulher, e Jesus responde com essas palavras, talvez essas palavras, sendo ouvidas por aquela mulher, pudessem fazer com que ela desistisse. Porque ela, não sendo judia, sabia exatamente o que estava fazendo. Mas ela não se incomodou com isso e se direcionou, clamando. Quando a palavra de Deus fala clamando, a gente pode supor que não é nada do tipo assim: ô pastor Paulo, você pode me ajudar? O senhor pode fazer um favor para mim? Isso aqui não é clamar. Pastor Davi, clamar seria com mais intensidade, talvez mesmo a gente pode até usar a palavra gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É algo mais ou menos assim. Agora, ouvindo Jesus respondendo, olha, aos discípulos Jesus disse, quando eles pediram permissão, Jesus responde: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Provavelmente isso teria barrado essa mulher ou feito com que ela desistisse. Isso já seria uma resposta negativa para o que ela vinha buscar.
Muitas vezes na nossa vida a gente desiste no primeiro não. Na primeira barreira que eu enfrento ou que eu percebo, eu já desisto. Eu já volto. E aquela mulher poderia ter feito justamente isso, desistido, voltado. Sabendo ela que ela não tinha direitos, porque não era pertencente à nação de Israel. Ouvindo estas palavras, elas poderia até sair como que desconfiada, calada, cabisbaixa. Mais uma porta que se fecha. Essa mulher provavelmente já teria procurado por ajuda e não encontrara. E essa, de repente, poderia ser mais uma porta que se tranca, mais uma parede intransponível que se colocava diante dela. E de acordo com aquela resposta que ela possivelmente tenha ouvido, não direcionada a ela, mas a resposta foram aos discípulos, mas com respeito a ela. Ela poderia ter voltado atrás e esquecido, deixado para lá e ido viver a sua vida de sofrimento. Mas essa mulher faz algo tremendo. Mais do que clamar. Antes de ler ou de falar sobre o verso de número 25, deixa eu dizer algo aqui. Essa separação era real. Não era algo que essa mulher imaginava. A diferença era não só do ponto de vista religioso, mas era uma diferença na questão de nação, na questão religiosa, na questão socioeconômica. Ou a gente poderia usar uma palavra um pouco mais forte, era preconceito mesmo. E essas palavras não foram estranhas aos discípulos, porque os próprios discípulos se propuseram a tirar a mulher, porque o povo judeu, ele não se misturava, ele tinha realmente essa indiferença para com povos de outras nações, povos estes chamados de gentios. Todas as pessoas que não são nascidas em Israel são conhecidas como gentis, ou seja, não tem direito à bênção de Deus, à compaixão de Deus, à misericórdia de Deus, ao dom de Deus, não tem direito a nada. Quem não nasceu na nação Israel não tem direito à salvação, por assim dizer. Isso não era apenas, eu acho que é assim, era real, tal qual os nossos dias, que nós vemos nos nossos dias muitas diferenças de classe social, diferenças também em questão religiosa, diferenças em questão de nações. Não é diferente. Nesse tempo, até do ponto de vista religioso, os judeus se achavam os melhores. Mas vejam, como eu estava dizendo, não era apenas uma sensação de que havia preconceito, era preconceito mesmo. Existe uma colocação feita dentro de alguns estudos, chamado de distorção cognitiva. Eu vou dar um exemplo antes da gente falar sobre o verso de número 25. Distorção cognitiva. A gente achar algo, e é a percepção que a gente tem de alguma coisa. É a maneira como eu percebo. A colocação que eu quero mostrar aqui, para nós entendermos, é de que não era apenas uma percepção daquela mulher. Era real, era fato. Alguém entra numa sala de aula e vê um grupo do lado direito rindo. E naquele momento essa pessoa olha e diz: estão rindo de mim. E aí ela, com esse pensamento de que estão rindo de mim, se direciona para o lado esquerdo e lá ela fica. A partir daquele momento ela já não interage mais, mas fora apenas a percepção, o que ela achou que estavam rindo dela, quando na verdade alguém falou algo engraçado ali naquele canto, e riram justamente na hora que ela estava entrando. E ela achou que era dela. Isso se chama distorção cognitiva. E é lógico que a partir desse pensamento, ela vai tomar atitudes que vão levá-las a resultados milhares. Ela poderia fazer diferente.
quando ela chegou, que entrou na sala e viu que o povo estava rindo dela, ela poderia achar que era dela, mas ao invés de tomar o sentido contrário, ela entrava no meio da conversa. Ah, vocês estão rindo de mim? Ah, peguei vocês no pulo, hein? E entrava lá na... Percebe que a nossa percepção faz com que a gente tome atitudes, só que no caso dessa mulher não era isso que eu quero reforçar, apenas percepção, era fato. E ao ouvir, novamente eu repito, a fala de Jesus, eu não vim para outras pessoas senão para a nação de Israel. Ela poderia ter desistido, mas olha o que ela faz, agora sim. Agora nós vamos entrar no verso de número 25. Então veio ela e, adorando-o, disse: Senhor, socorre-me. Ela não parou no primeiro não, na primeira negativa, na primeira fala de que não iria ser resolvido o seu problema. Ela prosseguiu, e ao prosseguir agora não mais clamava. Por isso eu fiz questão de dizer, o clamar é diferente. Agora ela o adora. E com essa palavra de adoração, eu posso imaginar, nós podemos imaginar de que essa mulher pode até mesmo ter se lançado aos pés de Jesus e dito, com lágrimas nos olhos, porque a situação dela era caótica, ela expressou que a filha dela estava horrivelmente, ou seja, era o fundo do poço para aquela mulher. Então, ao adorar Jesus, ao tomar esta atitude de adoração, eu imagino, eu penso que esta mulher tenha se dobrado aos pés do Senhor, com os olhos cheios de lágrimas, e dito, mas não mais gritando, agora dizendo: Senhor, socorre-me. E mais uma vez esta mulher vai ouvir uma palavra negativa. Olha o que Jesus responde para ela. Ele, porém, respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mais uma negativa que ela encontra, e muitas vezes também nós vamos encontrar na nossa vida, eu e você vamos encontrar muitos nãos, ditos por pessoas, dentro e fora da igreja, dito por situações que a vida mesmo nos traz, mas estes nãos não são para parar nem a mim e nem a você. O primeiro não que ela ouviu, ela não parou, ela clamou, ouviu um não, ela adorou, ouviu outro não, mas ela prossegue. Em qual não que eu estou? Em qual não que você está? Em qual não desta vida que você está parado? Que você desistiu, que você voltou, que você desistiu dos teus projetos? Em qual não você está nesta noite? Que você desistiu dos seus sonhos, sejam grandes sonhos, ou seja, uma situação semelhante como a desta mulher, onde ela expressa horrivelmente, terrivelmente, se referindo à sua filha. Em qual não eu estou? Quantos nãos nesta vida você já ouviu e você deixou ser envolvido por ele? Agora, esta mulher, mesmo com um segundo não, ela prossegue. Ele, porém, respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Irmão, quem é de nós que ouviria uma palavra dessa e ainda continuaria ali? Fala sério, vamos ser sinceros. A gente não aguenta nem ouvir um não com uma certa autoridade, seja aonde for, dentro da tua casa, seja na igreja, seja lá no emprego. Vai lá falar com o seu chefe alguma coisa e ele te fala um não, bem não mesmo, sabe? E perceba se você vai ficar ali. Agora imagine você ouvir uma palavra dessa, que seria uma palavra dura, agressiva, humilhante. É humilhante uma palavra dessa. É lógico que o meu chefe, o meu supervisor, o seu supervisor, o seu chefe não dirá isso, até para não acontecer de depois ser movido uma ação contra ele. Ele não vai falar, mesmo que ele queira. Mas a vida nos fala. A vida muitas vezes nos diz nãos que são humilhantes, tal qual esta palavra dita por Jesus. É claro que Jesus tinha uma intenção por detrás disso.
Jesus estava fazendo com que aquela mulher tivesse atitudes que eu e você precisamos ter na nossa vida. E diante desse outro não, desta outra negativa, terceira negativa, não posso pegar o que é dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Era para aquela mulher ter virado as costas, eu fiz o que tinha que fazer. A gente muitas vezes faz isso, tenta uma, tenta duas, na terceira você, eu fiz o que eu tinha que fazer. Deve ser assim mesmo que tem que ser, deixa eu... Aí, quantos sonhos e projetos na sua vida que não foram realizados por conta disso? Mas esta mulher toma então a sua terceira atitude. A primeira era que ela clamava, a segunda é que ela adora. E agora a terceira atitude que essa mulher toma, que foi assim, eu acho que não existe ninguém aqui com a humildade dessa mulher entre nós. Pode ser. Essa mulher responde a ele no verso 27, ao que ela disse, quando Jesus fala para ela assim, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cães, aos cachorrinhos, a mulher responde assim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Meu irmão, essa mulher ela não estava se colocando no lugar de filha, ou de filho, ou mesmo sendo estrangeira, agora querendo se posicionar como uma judia, como pertencente à nação de Israel. Com essa resposta ela diz assim, mesmo que eu seja tudo isso aí que o Senhor está dizendo, mas se o Senhor observar, olha, vamos imaginar aqui uma conversa entre Jesus um pouco mais longa com esta mulher, mas se o Senhor observar, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores, dos seus donos. Irmãos, diante de uma resposta tão humilhante, como eu já disse, você ainda permanecer na sua posição de querer, de desejar aquilo que você deseja, aquilo que está te movendo, aquilo que te moveu até os pés do Senhor, não existe outra coisa senão o Senhor fazer o milagre. Não existe outra resposta senão Deus dizer assim, está feito conforme você está desejando. Foi o que o Senhor falou para ela no verso 28, então Jesus respondeu e disse-lhe, mulher, grande é a tua fé, seja feito como queres, e daqui 1 ano a tua filha será curada. É isso que o versículo diz? Olha o que o versículo diz, desde aquela hora, a sua filha ficou sã, naquele exato momento, no terceiro passo, diante do terceiro não, diante da terceira negativa, aquela mulher recebe o seu milagre. Quantos nãos nós vamos precisar ouvir? Não sei, 1, 2, 3, podem até ser mais. De repente você diga, pastor Anísio, eu já estou no 10º, meu irmão, não desista. Se for preciso você se dobrar e se prostrar diante de Deus, é lógico, e adorar, adore, clame, chore, deixe que o Senhor leia as lágrimas. Existe uma canção, um hino que diz assim, as nossas lágrimas, até as nossas lágrimas o Senhor sabe ler. Mesmo que você não diga nada, mesmo que você não pronuncie nada, eu olhando não vou saber o que está acontecendo, mas essas lágrimas para Jesus são como palavras faladas, porque Ele conhece. Salmos 139 vai nos dizer isso, que o Senhor nos conhece ainda quando nós éramos informes. Irmãos, que Deus tremendo, que Deus maravilhoso é esse. Agora, para se chegar a este milagre, a receber esse milagre de tamanho, diante de respostas tão negativas, respostas duras, precisa ter muita humildade, muita coragem. Essa mulher, ela deveria ter o nome dela aqui, o Mateus aqui não colocou o nome dela, mas deveria ter o nome dela para que ficasse nos anais da história, para que nós pudéssemos saber. Mas de repente o nome dela não está aqui para que eu possa pôr o meu, para que você possa se colocar no lugar dela. Eu não sei por que não tem nome, mas a gente pode conjecturar. De repente você se ver diante dessa situação, seja com relação ao teu filho, com relação a você mesmo, não sei. Uma coisa é muito verdadeiro, e eu vou encerrar lendo, citando esses versículos que estão
ditas pelo próprio Jesus. O que essa mulher fez não foi outra coisa, senão o que Jesus diz no próprio livro de Mateus, capítulo 7, versículo de número 7. O que essa mulher fez não foi outra coisa, senão: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Será que você desistiu de estar batendo? Será que você desistiu de estar buscando? Será que você desistiu de estar pedindo? Diante de tantos nãos, eu não peço mais. Nesta noite, Deus quer restaurar isso, dizendo a você: meus ouvidos estão abertos. Clama, pede, não desista. É o Espírito Santo quem está nos dizendo isso. Pedi, buscai e batei. Na primeira batida, alguém lá de dentro diz: pode ir embora. Você vira as costas e vai embora. Seu milagre está muito longe de acontecer. Mas se você continuar insistindo, porque não são palavras minhas: batei, batei, pedi, buscai. Até quanto que eu devo bater? Até quanto que eu devo pedir? Até quando eu devo buscar? Até que haja respostas dos céus. Até quando nós devemos orar? O pastor Mauro já disse isso uma vez: até que a oração seja respondida. Mesmo que como que vai ser respondida eu não sei, mas que seja respondida. Eu já busquei a Deus com tanta intensidade diante de uma situação que eu poderia dizer assim, semelhante a desta mulher, que a resposta de Deus para mim foi assim: olha, é a minha vontade. Era a última coisa que eu queria ouvir que Deus falasse para mim, mas Ele me respondeu assim. Só que junto com essa palavra, é a minha vontade, Ele disse mais 3 palavras. Eu contei aqui para não errar, mais 3 palavras. Ele disse assim para mim: irmãos, eu estou falando coisa séria, eu não estou conjecturando, eu não estou brincando, eu não estou inventando. Para quem conhece a minha história, para quem não conhece, fica sem saber. Ou então depois me pergunta o que eu falo. Diante de uma situação semelhante, eu buscando a Deus, eu pedindo a Deus, eu pedindo, buscando, qual que é a outra palavra? Pedir, buscar e bater. Eu batendo, eu pedindo, eu buscando. Eu escuto Deus falar para mim: é a minha vontade. Ou seja, não vai ser como você quer. Depois disso, Ele me disse mais 3 palavras: eu te amo. Essas 3 palavras são como aquela marca que se coloca nos animais. Está bem aqui, ó. Se vocês quiserem ver, algum dia eu mostro para vocês. Lógico que não é verdade, é apenas força de expressão. Ficaram gravadas. E são essas palavras que me mantêm de pé. E com a mesma fé desta mulher que nós conhecemos como Sírio-Fenícia ou mulher cananaia. Cubra a sua cabeça. Oremos ao Senhor. Coloque diante de Deus a sua petição. E não vá embora. E ao sair por aquela porta, esqueça tudo o que foi falado. Deixe que seja como aquele alimento que o animal fica ruminando durante alguns dias, porque o Espírito Santo ainda vai falar no profundo de cada um de vocês, do coração de cada um de vocês. Senhor, obrigado por esta palavra. Obrigado porque nós podemos ouvi-la. E nós sabemos que de maneira alguma, nesta ocasião, o Senhor quis agir com preconceitos. O Senhor apenas quis dar uma lição, mostrar, e o Senhor deu aos discípulos e a nós, que o amor de Deus, ele não alcança apenas uma nação, mas o amor de Deus alcança todo aquele que se chega a Ele. Assim o Senhor mesmo disse que aquele que se chegar a ti, de maneira alguma o Senhor irá lançar fora. Nós aprendemos esta lição. Nós aprendemos que o teu amor, ele foi além
das fronteiras de Israel e chegou até os nossos dias, pois foi mesmo o Senhor mesmo que um dia disse aos seus discípulos: ide e pregai o evangelho a toda criatura, não só em Jerusalém, mas até os confins da terra. E esta palavra, e este evangelho, e este poder chegou na minha vida, chegou até esta igreja, chegou até os nossos corações, e por isso, Senhor, nós nos alegramos em Ti. Nós nos alegramos porque essa palavra, Senhor, ela destrói todo preconceito humano, toda sabedoria humana, todo conhecimento humano, toda religiosidade, toda coisa que o homem possa colocar como barreiras. Este poder que há na Tua palavra destrói. Não há palavra mais forte, mais poderosa, mais tremenda acima da Tua palavra, Senhor. Nós oramos e nós te agradecemos. Amém.